respondendo então a Melina e a Manuela, sim, só que ajuda, né? Não vai substituir uma escovação. Então, sim, fazer uso de alimentos como frutas, especialmente a maçã, né, que tem essa capacidade de ter um atrito maior após o almoço, é interessante sim, mas não vai substituir, né, a limpeza que precisa de ser feita ali entre os dentes com o uso do fio dental e também com o uso de uma escova apropriada, né? A gente já conversou aqui anteriormente em outros programas sobre o uso de escovas com as cerdas bem macias, que aí sim vai ter a capacidade de fazer uma ótima limpeza dos dentes, porque vai gerar um contato mais adequado aos dentes e, porém, né, respondendo então principalmente a Manuela, que parecia que ela não estava querendo abandonar a escovação, né? Sim, ajuda, Manuela, mas você não pode deixar de usar a escova. Tem uma outra pergunta também, é sobre pasta de dente. Qual seria a pasta de dente apropriada para criança e apropriada para o adulto? Então, Manuela e Melina, o seguinte: qual o problema de uma criança usar pastas de dente de adulto? É quando a criança, ela com aquela espuma que é gerada, né? E até o próprio gosto bom das pastas de dente, ela começa então a ingerir, a deglutir aquela pasta de dente. Lembrando que a pasta de dente de adulto, ela necessariamente leva flúor. O flúor é um composto super importante para os dentes. Cria uma película protetora ali no esmalte que aí atrapalha que o ácido que a bactéria joga ali no dente cause uma destruição do esmalte, que é a camada protetora do dente, e penetre no dente. Então, o flúor é super importante. Então, quando a gente observa que a criança ela está ingerindo, comendo a pasta de dente, a gente então indica uma pasta que não tenha flúor, tá? Porque se esse flúor for ingerido, pode causar problemas nos dentes que ainda vão nascer. A isso a gente dá o nome de fluorose. Quando a criança, a gente percebe que ela está escovando os dentes e que ela não está ingerindo mais a pasta, ela não está comendo essa pasta de dente, a gente então pode indicar então as pastas de dentes normais que nós temos no mercado, e aí nós temos várias marcas consagradas no mercado aí, tá? Então, respondendo então aí as perguntas, então, vou mostrar novamente aqui por gentileza, Raida, aqui fez até uns desenhozinhos, ó, aqui tá uma pergunta, e aqui novamente a outra. Chegaram a perguntar a minha idade aqui, eu falei assim você me quebra, Manuela, assim você me atrapalha, mas também foi respondido. Boa tarde, doutor Éder. Temos pergunta aqui de ouvinte presente. Liga sua câmera aqui, por favor. Não é pergunta não, eu só queria falar aqui que a primeira pergunta, o áudio não saiu. Pergunta não? Repetir pra ela aí? Sim. A primeira pergunta da... Ok. A primeira foi o seguinte, foi em relação a se por um acaso uma fruta, por exemplo, ela citou que a maçã, quando ela é comida e consequentemente mastigada, né, após uma refeição, se ela vai substituir a escovação. Não, ela não vai substituir, Manuela e Melina. Ela pode ajudar a limpar o dente realmente, porque tem um atrito ali na superfície dentária, aqui a superfície dentária que porventura possa estar suja, né, cheia de resíduos, porque, por exemplo, às vezes acabou de almoçar, mas ela não vai conseguir substituir então a escovação, tá? Então, se o intuito então é deixar de escovar os dentinhos depois que alimenta, então não deu certo. Precisa então realmente de escovar e também passar o fio dental. Então tá bom, essa aí foi, né? Ela achou que era minha pergunta, mas é isso aí então, tá bom? Eu achei que era a sua pergunta. É só pra sair bonitinho lá, tá bom? Então tá ótimo então. Eu achei que era a sua pergunta, rapaz. Eu sou, aqui na live eu sou a voz do além. Só vim assim, eu broto do nada. Né? Tô vendo isso aí. Ô, doutor Éder, pergunta de ouvinte chegando por aqui, a Graça do Centro. Ela perguntou assim: doutor, tem como clarear dentes de prótese sobre implantes, tipo lente? Ô Graça, eu te agradeço muito a pergunta, tá? O motivo aqui do nosso programa é realmente a gente esclarecer, tá? E responder todas as perguntas que nos chegam.
O que acontece? Não tem como fazer um clareamento, tá? Já de uma restauração já feita. Quando a gente faz uma restauração estética, a gente já seleciona a cor que já vai estar apropriada, né? Que vai estar condizente esteticamente. Quando é um bom material, por exemplo, uma cerâmica, quando é uma resina de boa qualidade, ela é extremamente polida, ambos os materiais são extremamente polidos. Então eles, com o tempo, eles não deveriam mudar de cor. A resina, sim, talvez um pouco, que é um material, o nome já diz, resinoso, ela pode com o tempo reter um pouco de pigmento e ter uma leve modificação da cor, que dependendo, a gente faz um polimento e essa cor é devolvida, tá? Então, respondendo a sua pergunta, não é possível clarear. No caso da resina, com o polimento, a gente pode chegar naquela cor anterior, tá? Mas se a intenção é uma grande alteração de cor, esses materiais eles precisariam de ser substituídos. Por isso que a gente tem uma conduta de quando o paciente chega na nossa clínica para poder fazer um tratamento estético, a gente indaga o paciente, pergunta se ele tem uma necessidade de alterar a cor dos dentes, né? Vamos supor, um paciente que tem umas restaurações na parte da frente, na parte anterior, que necessitam ser realizadas. A gente conversa com o paciente para ver se aquela cor dos outros dentes está satisfatória. Se tiver, ok, a gente vai colocar um material ali que vai ficar da cor dos outros dentes para ficar uma cor igualada, para ter um ganho estético ideal. E quando o paciente ele tenha o desejo de um dia clarear o dente, o ideal é que esse clareamento seja feito antes da confecção dessas lentes de contato, dessas restaurações, porque esse material, quando ele bem empregado, quando colocado um material de excelência, ele não muda de cor. Tá? Então, o ideal é que isso seja feito um clareamento anteriormente para que a gente tenha um resultado estético satisfatório. Tem mais pergunta de ouvinte por aqui, tá? O Gladstone perguntou o seguinte: boa tarde, por que não se pode arrancar dente com pressão alta? Oi, Gladstone, obrigado. É uma pergunta bastante relevante, né? A gente, na nossa prática clínica, a gente faz, antes de iniciar o atendimento com o paciente, uma série de perguntas, né, para conhecer ele, que a gente fala sistemicamente, né, para ver se ele tem alguma questão de hipertensão, que é o caso da sua pergunta, se tem alguma outra alteração importante de tipo uma diabetes ou qualquer outra alteração sistêmica importante que possa ter alguma complicação em algum procedimento que a gente vai realizar no paciente. No caso da hipertensão, primeiramente, quando a pressão sanguínea está grande dentro do nosso corpo, quando a gente faz uma incisão, ou seja, um corte, ou vai remover um dente, que seja, a gente tem uma ruptura dos vasos sanguíneos. Então, se a pressão sanguínea ela está alta, vai haver um sangramento maior. Tá? Então, um sangramento que às vezes de difícil controle, que pode ter até complicações maiores durante a cirurgia e até após a cirurgia, tá? Uma outra questão também é que os anestésicos que a gente usa, eles têm um composto dentro dele que a gente chama de vasoconstritor. Esse produto, ele tá ali para ajudar um pouco, digamos assim, o efeito do anestésico. Ele diminui um pouco o calibre dos vasos sanguíneos. Então, é uma solução que faz com que tenha ali dentro dela um produto que diminui o diâmetro dos vasos sanguíneos de uma maneira geral. Aí você imagina um paciente que ele já tem ali dentro uma pressão aumentada, né? Que na verdade a hipertensão é um aumento da pressão sanguínea dentro dos vasos. E com o uso desses anestésicos que porventura tenha esse composto
de vasoconstrição, diminua o calibre desse vaso, então a chance de ruptura desse vaso pode aumentar, porque o vaso diminuiu o seu tamanho, né? O vaso sanguíneo, com a presença desse vasoconstritor, e na presença de uma pressão sanguínea aumentada, pode haver então rupturas, e aí pode ter alguns danos mais severos. Então, quando o paciente ele tem a presença da sua hipertensão ali diagnosticada, a gente precisa de controlar essa hipertensão, tá? Em alguns casos também a gente pode usar anestésico sem excitar o vasoconstritor. Porém, essa solução anestésica, esse anestésico, ele vai ter o seu efeito um pouco mais abreviado, ele não é muito efetivo, mas em algumas situações, alguns tipos de cirurgia, a gente usa e consegue dar comodidade, ou seja, o paciente vai ter sua ausência de dor naquele período usando os anestésicos sem vasoconstritor. Porém, é uma coisa que a gente pouco usa. O que a gente procura, então, é controlar a hipertensão do paciente, tá? E uma vez essa hipertensão controlada, Nicole, com medicação, é pessoa normal, não há diferença. Não é porque tem uma pessoa hipertensa que ela toma medicação que ela tem uma contraindicação de passar por um procedimento cirúrgico. Ela só vai ter a contraindicação se por um acaso naquele momento ela tiver com a sua pressão alterada, mas está tomando remédio, está controlada, normal, como uma pessoa que não tivesse hipertensão. Entendi. Mais perguntas de ouvinte por aqui. A Ramira perguntou: boa tarde, gostaria de saber quantas vezes pode fazer clareamento? Ramira, o que eu acho interessante no clareamento é você observar, e é o dentista que vai te passar isso, tá? Por isso é muito perigoso o paciente fazer clareamento por conta própria, tá? Porque na verdade, se você observar a dosagem correta, que para cada paciente a gente indica uma dosagem do produto, o período de descanso sem a aplicação dessa dosagem, porque a saliva ela tem uma capacidade de remineralizar o dente, de devolver o dente todas aquelas características de antes do clareamento. Então, por isso que tem que ser observado a dosagem e tem que observar então os intervalos de aplicação do produto. Intervalos de clareamento, eu fiz tem 1 ano, daqui quanto tempo eu posso fazer esse clareamento? Se foi lá anteriormente observado todas as instruções do seu clareamento, você pode repetir o clareamento de ano em ano, não vejo problema nenhum, tá? Porque nesse período que o dente está, entre aspas, descansando do produto, né? Que você não está usando o produto, a saliva então vai remineralizar esse dente, vai devolver a superfície do esmalte, que é a que sofre um pouco mais com o produto, com agente clareador, as suas características normais. Então, de ano em ano eu acho interessante, tá? Agora, quanto tempo eu fiz meu clareamento, quanto tempo vai durar? Depende muito dos seus hábitos alimentares. Depende se você fuma, depende se você toma muito café, se você toma muito... Enfim, se você alimenta com itens que têm pigmentos, corantes. Então, essa variação vai depender muito da sua alimentação, tá? Mas de ano em ano, de 2 em 2 anos, eu acho assim, um período interessante de intervalo em um clareamento e o outro, para que a gente não tenha um déficit ou uma destruição, né, da superfície dentária. Mais perguntas por aqui. Hoje o pessoal tá animado. A Ruth de Rio Novo, ela me perguntou uma coisa aqui que eu nem sabia que existia. Ela falou: boa tarde. A Ruth fez pergunta difícil. Pergunta difícil. Gostei, Ruth. Eu nem sabia que existia. Ela falou: boa tarde. Pede o dentista para falar sobre o overdenture, que é dentadura com clique. Isso, bacana, justamente. Gente, eu nem sabia que isso existia. Existe, Ruth. Obrigado pela pergunta, tá? Então vamos lá, nós temos, Ruth, quem nos ouve, nós temos 2 formas de reabilitar o paciente que perdeu todos os dentes.
a gente pode fazer, então você teria uma terceira, né? Fazer vários implantes e fazer próteses fixas sobre esses implantes. Mas no caso aqui da pergunta da Ruth, a gente tá falando, e novamente obrigado, Ruth, de um tipo de prótese que vai levar um determinado número de implantes, normalmente 2 implantes, no máximo 4 implantes, e essa prótese total, como se fosse uma dentadura, ela é encaixada por um sistema de clipe sobre esses implantes. Então a gente encaixa essa prótese ali, ela fica com uma retenção razoável, ela tem um pouco de mobilidade, ela não fica tão fixa, Ruth, como a prótese tipo protocolo, onde a gente instala um determinado número de implantes maior do que aquele quando a gente instala em overdenture, e aí no protocolo fica fixa, o paciente não consegue tirar. Tá? Pode ter uma certa desvantagem nesse sentido? Pode, mas essas próteses, quando elas bem confeccionadas, no caso o protocolo, vai te permitir uma ótima higienização e uma segurança maior para mastigar e até para pronunciar, né, para poder falar, maior do que a overdenture. Eu gosto de indicar o overdenture para aqueles pacientes que não tenham condições de passar por uma cirurgia maior, que é quando a gente faz o protocolo, né? Eu acabei de dizer que a overdenture ela leva menos implantes. E deixando mais claro, a overdenture o paciente consegue tirar e colocar, diferente do protocolo que só o dentista que tira, tá? Então essa, Nicole, é uma grande diferença entre a overdenture e o protocolo. Bacana. Tem mais perguntas. Vamos lá, aqui. Vamos lá. A Rosana do São José mandou: boa tarde. Queria saber sobre o acúmulo de tártaro. Como resolver isso? E qual seria aí a causa? Oi, Rosana, tudo bom? Ótima pergunta também, porque essa questão de prevenção, eu sempre bato muito nessa tecla, né? Então, quando a gente fala em prevenção, para a gente não ter um problema instalado, o tártaro também vai se incluir nessa conversa, né? Então, na verdade, o tártaro é uma colônia de bactérias. Então, são vários grupos de bactérias que vão grudando um no outro, um gruda na superfície dentária, o outro gruda naquela outra bactéria, como se fosse uma corrente. E aí, ela usa produtos que nós temos na saliva para poder causar então a formação daquela placa dura que é o tártaro. O problema é que essa placa dura que é o tártaro, ela está ali retida na superfície dentária, bem perto da gengiva e até dentro da gengiva. Ela tem a presença então, como eu disse, de bactérias. O que o nosso corpo faz? O nosso corpo, e principalmente o tecido ósseo que está ali por baixo, o osso que está por baixo da gengiva, ele não quer ser contaminado por essas bactérias, porque se houvesse essa contaminação, a gente poderia ter então o acometimento de doenças mais sérias, uma osteomielite, aí vai, umas coisas mais sérias. Então o que o nosso corpo faz? Manda para lá células que dão a informação ao tecido ósseo para poder afastar. Então, vejamos, nós temos uma placa dura que é o tártaro que está grudado na superfície do dente. E nós temos as nossas células que vão tentar ali afastar o osso daquelas colônias de bactéria. Consequentemente, o dente está ficando sem o apoio do osso. E aí, isso a médio prazo, isso vai fazer com que o dente vá perdendo tanto o osso que os dentes então começam a ficar bambos. E aí, essa mobilidade cada vez mais. A Nicole, ninguém às vezes não está vendo, a Nicole já está fazendo um teste nos dentes dela ali. Tô fazendo um teste aqui. Isso. Tá tudo firme aqui. Então, essa perda óssea, ela vai progredindo, ela vai aumentando. Se a gente não interromper isso no início, a gente pode ter sim, uma gravidade de perda óssea num nível que esse dente é perdido. A gente não consegue, não vai haver nada na odontologia que vai conseguir manter esse dente em posição. Então, a prevenção é sempre a melhor coisa. Fazer visitas regulares
ao dentista de acordo com cada paciente. Tem paciente que precisa de odontista de 6 em 6 meses. Tem paciente que pode ir ao dentista de ano em ano. Porém, tem pacientes que precisam de retornar ao dentista até mais a miúde. 90 em 90 dias. Isso tudo vai depender da incidência, por exemplo, que é o nosso assunto aqui da nossa pergunta, do tártaro. Se esse tártaro está voltando muito rápido, isso a gente precisa de ter um controle disso aí também mais rígido. E aí sim, a gente orienta o paciente, a gente conversa, vê como é que está o hábito alimentar, vê como é que está a escovação, se a escova está uma escova adequada, indica às vezes algum enxaguante bucal para poder fazer esse controle bacteriano, né? No caso, o tártaro, eu disse que são umas colônias de bactéria. Então, a gente precisa então evitar a instalação desse processo na boca do paciente, para que o paciente então não tenha um dano maior. Entendi. Fechamos todas as perguntas por aqui. Doutor Éder, muito obrigada pelas respostas, tá? Obrigado a você que está aí acompanhando a gente até agora. Muito obrigada a você que está através das ondas da FM, você que está através também das redes sociais. E como é que eu faço para encontrar o Dr. Éder para sanar mais dúvidas que eu tiver? A gente vai estar, nós estamos, né, nossa equipe sempre à disposição, tá? Nas redes sociais, no Instagram é Éder Salgado _odontologia, no Facebook Éder Mota Salgado. Aqui em Rio Pombo, a nossa clínica de atendimento na Praça Doutor Último de Carvalho, no edifício Oraldes 79, na sala 8. Em Juiz de Fora, na Avenida Rio Branco 2872, na sala 1008. E os telefones aqui de Rio Pomba, 99960-1830, e em Juiz de Fora, 99840-5838. A gente fica sempre à disposição, tanto aqui através das redes sociais, do WhatsApp que eu acabei de passar, como também pessoalmente nas nossas clínicas. Doutor Éder, novamente, muito obrigada. Muito obrigada a você que acompanhou a gente até agora, por aqui no nosso Papo de Dentista. Semana que vem tem mais. Obrigado a você também que fez as suas perguntas por aqui. Semana que vem a gente tá de volta. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Termina aqui Papo de Dentista. Oferecimento Éder Salgado Odontologia. Entre em contato pelo telefone e WhatsApp 32 99960 1830. Siga no Instagram @Éder Salgado _odontologia. Sensação é vida.